Olá pessoal, então vamos lá. Vamos dar sequência. Molhando a palavra aqui porque a coisa está brava hoje. Quarto princípio que nós precisamos analisar é o princípio da individualização da pena. Esse princípio nós também já vimos, não vimos, porque nós não estudamos a teoria da sanção penal, tá? Ele é discutido lá quando a gente vai falar da teoria da sanção penal, então a gente já fala dele aqui hoje. O princípio da individualização da pena está lá no 46, inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal, tá? Diz lá, a lei regulará a individualização da pena, olha ele aí, a individualização da pena, e adotará, entre outras, as seguintes. Então, privações ou restrições da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direito. Pessoal, uma observaçãozinha aqui. Olha como é interessante, a hora que a gente for falar lá na teoria da sanção penal, especificamente, vocês vão entender isso. Nós temos como mentalidade que pena é prisão e nada mais. Tanto isso é verdade que a própria Constituição Federal e o Código de Processo Penal, quando fala de outros tipos de prisão, de outros tipos de pena, que não a prisão, que não a prisão encarcerar o indivíduo, ele trata ela de penas alternativas, que é o exemplo claro que nós temos aqui nesse inciso da Constituição Federal. Na verdade, pessoal, pena é pena. Tá? Não importa se ela é de perda de bens, se ela é de multa, se ela é privativa de liberdade, se ela é suspensão ou interdição de direitos, são penas. Tá? Mas nós temos em mente que uma coisa é a pena, que é aquela que trancafia a pessoa num determinado local, essa é a pena, as outras aí elas são alternativas. Balela isso, pena é pena, ok? A individualização, pessoal, ela ocorre em 3 âmbitos, a individualização da pena. Nós temos, no primeiro âmbito aí, a legislativa, a individualização da pena no âmbito legislativo. E quando isso acontece? Quando o legislador, ao criar a norma, comina a pena mínima e máxima no preceito secundário. Nós já falamos disso lá no 2º ano. Todo e qualquer tipo incriminador, no preceito secundário, nós temos uma pena mínima e uma pena máxima. Essa pena ela é cominada pelo legislador. Portanto, lembre-se do que nós falamos lá no 2º ano. Juiz não comina a pena, juiz aplica a pena. Quem comina a pena é o legislador. E ele o faz dando um mínimo e máximo. O mínimo e máximo já é exatamente um meio de individualizar. Tanto é que se vocês forem lá na parte especial do Código Penal, vocês vão verificar que para cada tipo legal tem um mínimo e um máximo diferente, podendo inclusive haver aumento, diminuição, qualificadoras e etc. Tá? Isso tudo são dispositivos, são meios legais para se individualizar a pena. Significa que se eu e o João em coautoria cometermos um crime, não significa que se ele for condenado a 5, eu obrigatoriamente vou ser condenado a 5 anos também. Essa é a finalidade da individualização da pena, princípio constitucional. Ela também, essa individualização ela também ocorre no âmbito judicial. Tá? Quando que isso acontece? No caso concreto, pessoal, ela ocorre no momento em que o juiz vai sentenciar. Tá? E aí ele vai levar em considerações lá as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, são 8 circunstâncias, tá? Nós vamos falar delas daqui a pouquinho, portanto nem vou mencioná-las aqui, tá? Mas vai ter lá culpabilidade, antecedentes, conduta social, enfim, um rol de 8 circunstâncias dispostas no artigo 59, exatamente para fazer essa individualização. Além disso ainda, a gente vai lá nos artigos 61, 62, 65, 66 do Código Penal, nós temos as chamadas
agravantes e atenuantes, além de causas de aumento e diminuição de pena. Todos meios cabíveis, possíveis para se individualizar uma pena. E por fim, nós temos também o âmbito executório, que é o que nos interessa na nossa disciplina a partir de agora. Ela ocorre quando, no decorrer do cumprimento da pena, o juiz da execução penal, para cada condenado, passa então a analisar a possibilidade de progressão de regime, de saída temporária, de remissão de pena, ou se ele tiver um mau comportamento, de regressão de regime e de perda de alguns benefícios, tá? Tanto no âmbito judicial, como pode ocorrer isso também no âmbito administrativo, como por exemplo, uma falta que não seja grave, ele perde o direito de receber a visita durante um determinado período e etc. Tá? Portanto, a individualização da pena, ela ocorre em 3 âmbitos, tá? No legislativo, no judicial, no momento do juiz fixar a pena e durante a execução da pena. Por isso que esse princípio também é aplicado à execução penal. O quinto princípio constitucional é o princípio da igualdade, tá? Mais conhecido aí como princípio da isonomia. Se vocês observarem lá o artigo 3º, parágrafo único da Lei de Execuções Penais, a 7.210/84, o legislador vai lá e diz que ao condenado e ao internado, o internado, porque é aquele que está sob medida de segurança, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. E o parágrafo único diz: não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Então veja, vocês vão falar assim, professor, mas como que isso acontece durante a execução da pena? Ora, é uma ofensa ao princípio da isonomia, ao princípio da igualdade, o que ocorreu há algum tempo atrás, tá? Em que algumas pessoas que estavam presas, figurões, foram transferidos para uma ala, para um bloco de uma penitenciária que acabava de ter sido reformado. Tá? E lá então as celas eram novinhas, tá? Tinha chuveiro com água quente, tinha melhores colchões, tinha uma acomodação melhor. E aí alguns presos, né, por alguns privilégios, foram colocados nesse bloco, enquanto os demais permaneceram nos blocos antigos, sem essas condições. Isso é uma ofensa ao princípio da isonomia, já que todos estão executando pena, todos têm o mesmo direito de igualdade, portanto os tratamentos não podem ser diferenciados, ok? Esse é um exemplo clássico a isso. É óbvio que há algumas exceções, tá? E essas exceções, elas não ofendem o princípio da legalidade. Exemplo clássico disso, né, de exceção à ofensa ao princípio da igualdade. Se vocês pegarem lá o artigo 84, ele vai lá e vai dizer lá claramente que o preso provisório, tá, é aquele que ainda não tem uma sentença condenatória transitada em julgado, ele ficará separado do condenado durante o período que ele aguarda a sentença transitada em julgado, até porque ele pode ser inclusive absolvido, né? Então, essa é uma situação em que ele fica separado num bloco ou numa cela ou em algum local distinto dos demais, tá? Mas isso não significa que ele está sendo tratado de forma desigual, é porque ele está numa condição de desigualdade em relação aos demais, portanto, ele não pode ser tratado de forma igualitária, tá? O preso provisório, inclusive, tem direito a votar, tá? Cuidado! Direito a voto só é permitido ao preso provisório e ainda desde que a Justiça Eleitoral instale uma seção lá, por exemplo, no CDP, né? Centro de Detenção Provisória, em que ele está preso provisoriamente, tá? O preso definitivo perde o direito ao voto, só tem direito a votar o preso que está em caráter provisório, ok? E ainda a Constituição Federal vai lá e diz que no artigo 5º, inciso 48, que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Veja, a Constituição Federal diz que essas pessoas podem ficar separadas dos demais em decorrência da sua condição. Então veja,
indivíduo comete um crime de estupro, ele não pode executar pena junto com os demais, porque aí a vida dele estaria sendo colocada em risco. Então o Estado precisa preservar a vida dele, para isso o separa dos demais, ok? Então essa é uma situação. Nós temos hoje, infelizmente, presos que pertencem a uma determinada facção criminosa, que ele não pode ficar na mesma penitenciária ou no mesmo bloco de acesso à facção rival, tá? E aí, por uma questão até de preservação da vida e da integridade física dessa pessoa, que é a responsabilidade do Estado, ele tem que ficar separado. Mas isso não é ofensa ao princípio da isonomia, o princípio da igualdade. A mesma coisa em relação à idade. Uma pessoa que tem lá mais de 60, 70, 80, 90 anos de idade, não pode, é óbvio, ficar junto com os demais. Então veja, essas exceções, elas são previstas tanto na Lei de Execução Penal como na própria Constituição Federal, e elas não ofendem o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, porque as pessoas apresentam condições diferenciadas, ok? O sexto e, portanto, penúltimo princípio que nós temos aí é o princípio da personalidade. Vem lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então veja só, a pena, a execução da pena só pode recair sobre aquele indivíduo que violou a norma penal, cometeu o crime, tá? Ela não pode atingir outras pessoas, tá? Entretanto, na prática, vocês vão ver que esse princípio constantemente ele é violado, tá? Porque não é raro, tá? É algo até comum, os parentes do indivíduo que está executando pena sofrer com a imposição de pena imposta a ele. Exemplo clássico é aquele indivíduo que é arrimo de família, tem mulher e filhos, comete um crime, é condenado, vai preso. Durante a execução da pena dele, os filhos, ou a mulher, ou todos, acabam muitas vezes passando alguma necessidade. Portanto, muitas vezes uma necessidade até pior que a dele, porque ele tem local para dormir, ele tem alimentação, enquanto a mulher e os filhos que ficaram aqui, que não violaram norma alguma, acabam sofrendo as consequências da execução penal. E isso é uma situação bastante complexa e de difícil discussão. Aí vocês vão virar e vão falar assim, professor, mas tem lá o auxílio reclusão, o auxílio o pecúlio reclusão, que nós temos que bancar a família. Não é bem assim, nós vamos também estudar esse instituto mais adiante, tem uma série de requisitos, de condições para que a família seja beneficiada com esses valores. Nós vamos analisar isso mais adiante. Portanto, é um percentual muito pequeno de família que acaba tendo direito a essa situação. E o último princípio, o princípio da culpabilidade. Ninguém pode ser punido se não tiver agido com dolo ou culpa. Nós vamos analisar isso também. Vocês vão ver que não é bem assim na prática. Nós vamos analisar essa questão também lá na teoria da sanção penal, que serão os nossos próximos vídeos aí das próximas aulas, tá? Mas o artigo 45, parágrafo 3º da Lei de Execuções Penais, ele prevê lá o princípio da culpabilidade ao determinar a vedação à sanção coletiva, tá? Você vai falar assim, mas o princípio da culpabilidade já está executando pena, ninguém pode ser punido se não tiver agido com dolo ou culpa, mas ele já foi punido, já tem uma sentença condenatória, já está executando pena, tá? Se aplica onde isso? Olha lá o artigo 45, parágrafo 3º da LEP, tá? Estabelecendo lá o princípio da culpabilidade. De que maneira? Vedando a sanção coletiva. Então veja, o diretor da penitenciária recebe a informação de que na cela número 18, por exemplo, da penitenciária, do bloco A, tá? Tem um celular, porque estão enviando mensagens de dentro daquela cela para pessoas externas à penitenciária. E naquela cela tem 8 presos, 8 pessoas executando pena.
E aí, então, os policiais entram nessa cela, faz uma varredura na cela e encontram o celular embaixo de um bloco, embaixo do vaso sanitário, na parede, no buraco na parede e etc. Tá? As 8 pessoas, ninguém se manifesta quem é o dono daquele celular, quem estava fazendo uso daquele celular. Pelo princípio da culpabilidade, não pode os 8 ser punidos, porque o celular é de um só deles, ou de 2, ou de 3, não é certamente dos 8. Não é porque não individualizou o autor que você vai punir todo mundo que lá se encontra. Tá? Isso é o princípio da individualização, o princípio da individualização não, o princípio da culpabilidade, ok? Pessoal, encerramos aqui esse bloquinho sobre a parte introdutória da Lei de Execuções Penais. No próximo, nós vamos começar a tratar agora, primeiro, do que são as penas, como que essas penas são aplicadas, para depois, então, a gente começar a partir daí a tratar de institutos voltados tanto para o Código Penal como para a Lei de Execuções Penais. Abraço.